cavalhada ela teve início na Europa, no período medieval, quando o então imperador Carlos Magno, em uma empreitada para conquistar territórios além da França, resolveu criar uma campanha de invasões a outros países naquele momento em que ele estava comandando o Sacro Império Romano Germânico. E a partir daquele momento do século III foi que de fato surgiu o que hoje conhecemos como cavalhada, dando início, portanto, através dos 12 pares de França, que na verdade eram soldados, eram cavaleiros de Carlos Magno. A história da cavalhada em Viçosa, ela se confunde com a própria história de Viçosa. Quando os colonizadores portugueses aqui aportaram no século XVII, a Viçosa era formada basicamente por engenhos de açúcar e engenhos de Bangui. E foram nesses engenhos viçosenses, principalmente no engenho Boa Sorte, do então coronel José Aprígio dos Passos Vilela, e no engenho Mata Verde, de Joaquim Estevão dos Passos Vilela, que a cavalhada em terras viçosenses teve uma pujança maior. Os filhos desses senhores de engenho, já no século XIX, começaram a criar nesse ambiente rural, nesse ambiente bucólico, o que nós conhecemos hoje por cavalhada. A cavalhada ela é regulamentada por um rito chamado escaramuça. Esse rito eu detalho pormenorizadamente no meu livro Duas Lanças, 100 anos de cavalhada em Chã Preta, que eu tive a oportunidade de publicar em 2015, quando nós champretenses celebrávamos naquele momento os 100 anos de cavalhada em Chã Preta. E o rito das escaramuças na cavalhada, ele inicia-se quando todos os 12 pares de França, os cavaleiros, portando as faixas na cor azul e encarnado, representando naquele momento os cavaleiros de Carlos Magno e os mouros, se dirigem à matriz da cidade, sendo Viçosa, Senhor do Bonfim, para diante da igreja matriz prestar uma reverência inicial ao padroeiro daquela cidade. Esse é o rito inicial do que chamamos de escaramuças. E diante da igreja matriz da cidade, os cavaleiros, todos perfilados, se dirigem em pares, em dois, em dupla, para a frente da matriz e lá retiram o seu punhal da cintura e fazem reverência ao santo padroeiro daquela localidade. A partir daí, inicia-se o que chamamos de rito das escaramuças na cavalhada. Logo após, os cavaleiros, também perfilados e em dupla, seguem até o parque de cavalhada. Os mouros são representados pelos cavaleiros nas cores encarnadas e os cristãos representam os cavaleiros nas cores azul. Os mouros, na época de Carlos Magno, eram os povos árabes, os muçulmanos, de tradição islâmica, conhecidos na época como mouros. Carlos Magno, representando o cristianismo naquele momento, simboliza os cavaleiros que portam a faixa na cor azul. E ao final é realizada a premiação de cada cavaleiro. A premiação consiste na outorga de troféus e medalhas a cada cavaleiro que conseguiu o maior número de argolas durante o momento da sua apresentação, que é pontuado individualmente para cada um, primeiro, segundo até o 12º lugar. Todos são premiados. A diferença é que a premiação consiste do primeiro ao 12º. Eu iniciei correndo cavalhada em 1975 e aqui em Viçosa corri muitas cavalhadas já, certo? O berço das cavalhadas de Alagoas, certo? Viçosa é uma delas e aqui me apresentei já muitas vezes, porque com os grandes cavaleiros de 30, 40 anos atrás e ainda hoje
nos apresentamos aqui na Princesa das Matas. A Cavalhada da Viçosa tem por tradição manter as faixas dos cavaleiros com o nome dos cavaleiros, que são aqueles soldados do imperador Carlos Magno, que imperava lá na Europa na época, e ele treinava os seus soldados nas horas de folga, entre uma conquista e outra, entre uma batalha e outra, com a lança e para acertar na argola, que seria o coração do inimigo. Então, cada soldado daquele tinha um nome. No caso, que nós estamos agora demonstrando, é o Rodão pelo cordão encarnado e o Oliveiros pelo cordão azul. A Cavalhada, ela é um torneio equestre que forma uma parceria, né, do cavalo e o cavaleiro, que nós chamamos de os 12 pares de França, porque são 12 corredores com 12 cavalos, formam o par, os 12 pares de França. Cultura é tudo aquilo que se cria, que o povo cria, vira costume e depois tradição. A cavalhada é um costume que virou tradição e continua tradição no estado de Alagoas, no Brasil e aqui na nossa região, especialmente nesse momento, Viçosa. Eu corro com muito orgulho e com não só a satisfação, mas a obrigação de dar continuidade àquilo que foi feito por todos os antepassados, que iniciaram as cavalhadas. Meu avô correu cavalhada, meu pai correu dezenas de cavalhadas, eu corri desde os meus 13 anos, hoje já estou com 62, meu filho hoje já corre cavalhada já há bastante tempo, fora os parentes, os amigos que já correram e que continuam correndo hoje. Então é uma emoção grande, não só pelo prazer de dar continuidade a uma cultura centenária, mas aquela satisfação e a obrigação, repito, de continuar um torneio cultural, folclórico da nossa região e da nossa Princesa das Matas Viçosa, da Princesa dos Montes, Echamp Preta, que faz parte de uma cavalhada só no estado de Alagoas. Eu já corro cavalhada há mais de 50 anos, eu nos meus 10 anos, minha foi a primeira cavalhada, em 1970. Foi quando eu me apresentei, a minha primeira cavalhada. Eu, garotão, meus tios, né, me apresentando na época, Titonho, Seu Canto Teixeira, Zé Maria Ribeiro, Zé Maria Teixeira, era quem me incentivaram a correr. E eu me lembro pequeno, né, a gente treinando lá a minha primeira cavalhada foi no Engenho Bom Sucesso, lá antiga, em Echamp Preta. E fui, eu sempre... A Medina sempre foi tradicional de cavalhada. E eu vendo meus parentes, meus tios correndo e fui tomando gosto. Papai nunca correu, mas sempre me incentivava, sempre corri várias cavalhadas aqui, inclusive no Anel. Hoje aqui no Anel encontrei com companheiros antigos, como o nosso amigo Djalma, corri aqui com Miguel Passos, corri com o saudoso Diocleciano, oculista aqui do Anel, com Valdir Vilela, Valdizinho, com Tony Bagaceira, com Zé de Solorival, com Bananola lá do Bananal, aqui no Anel. Fui na beira, aqui no Anel. Eu corro cavalhada com amor, com dedicação. Todo dia que eu vou correr a cavalhada, eu me concentro de manhã nos meus arreios, no meu vestiário. É o sapato preto, a meia preta, sapato de cadastro, correr da espora preta, calça branca, camisa branca, gravata preta. E você está concentrado para você procurar fazer o melhor, o mais bonito para a plateia lhe aplaudir. É o que eu faço, procurar me montando um bom cavalo, os meus arreios estão sempre limpos. E a cavalhada para mim é um esporte que eu adoro, brinco e corro satisfeito, corro com alegria. Eu não corro cavalhada para disputa, eu corro cavalhada para mim apresentar bem. Eu já vejo outras cavalhadas aí que o cara procura correr para disputar, argola, eu não, já sou o contrário. Eu procuro fazer o direito, o correto. É aquilo que você merece, é fazer sua lança bem feita, seus vestes, cada carreira, nós somos 6 carreiras. Então você procura fazer sua lança bem feita, procure os corrijos que mandam o figurino, como diz a nossa regra, a cavalhada de Viçosa. Agora foi a segunda carreira, o cavaleiro fez a lança corretamente, ganhou 5 pontos. Como ele não derrubou e nem tirou,
a argola dele é 0. Aí como ele derrubou a argola, ele tem uma pontuação de 2 pontos. Se ele tivesse tirado a argola com a lança, seria 5. E ele fez uma carreira perfeita, a lança dele muito bem feita, ele tirou 5 pontos. A carreira a gente analisa desde o comportamento do animal até a conclusão no final da pista. Nós temos vários acontecimentos durante a carreira. Aí a gente analisa o comportamento do cavalo, do cavaleiro e o movimento que ele faz na lança. Tudo isso é que faz a combinação de chegar no final e a gente analisar se foi feito. O cavaleiro ele tem que estar com o cavalo bem adestrado, certo? Isso é uma obrigação do cavaleiro. A obrigação do cavaleiro é o quê? Tá com o trajado, a roupa dele 100%. O cavalo também está bem treinado e todo arriado com os trajes de cavalhada. Isso aí ele não dá ponto ao cavaleiro, porque isso é a obrigação do cavaleiro. Agora, se o cavaleiro tiver faltando algum item na vestimenta do cavaleiro, um cavalo mal adestrado, ou também se tiver faltando alguma parte dos arreios do cavalo, ele vai ser penalizado. A cavalhada, ela tem várias etapas para que ela aconteça no geral, completa. No começo, quando eles iniciam sem a corda, eles dão uma carreira de pá sem a corda, 2 carreiras de pá sem a corda. É para reconhecimento de pista, para o cavalo reconhecer, ver que está ali correndo uma cavalhada. Depois, eles lá nessas mesmas, eles ainda colocam, tem os amarradores de corda, que é o segundo par. É obrigatório, eles são conhecidos por amarradores de corda. Eles sobem no cavalo, os 2, e botam a argola, botam a corda com a argola. Quando termina essa terceira carreira para reconhecimento de pista, já com a garra e a argola, começa-se a primeira carreira, que é do matinador. Os 2 da frente são matinadores. Os 2 atrás são os amarradores de corda. O restante, eles são do cordão azul encarnado. E os 2 últimos são cobridores. Quando ele tira a argola, quando o cavaleiro tira a argola, se for os matinadores, eles não podem colocar de volta com a própria mão deles, eles não podem botar a argola. Os cobridores é quem comanda. A partir do momento que os matinadores correm, quem comanda a cavalhada são os cobridores, os 2 últimos. Então esses 2 é quem comandam e mandam um par escolhido por eles, pelos 2 cobridores, um par ir lá para colocar. Porque os 2 matinadores não podem. Quando eles correm, que estão no lugar deles, os outros que tiram ou derrubam, eles mesmo é quem botam. Se ele tirar uma vez, é obrigatório, ele vai para a barraca. O que é a barraca? A barraca é ele chegar num local já organizado pela festa, para que ele receba a fita, que a gente coloca a fita na lança, que ele vai estar com a lança na mão, ele desfila com a lança e a gente coloca a fita. Se ele for do encarnado, é uma fita encarnada. Se ele for do azul, é uma fita em azul. Também tem os tecidos. Quando ele vai para a barraca, ele também recebe o tecido. De quem? De quem quiser da plateia, e obrigatoriamente cada colega coloca um pano nesse cavalheiro lá na barraca. E ele faz o passeio com o tecido. Esse tecido é para quê? É para entregar a qualquer pessoa da plateia que ele queira colocar, certo? E a fita ele entrega a qualquer... normalmente é 2 crianças que estejam na festa, lá na pista, é escolhido pela equipe da festa. Aquelas 2 crianças para receber do cordão azul e receber do encarnado. Essa fita, normalmente, ela quando termina a cavalhada, ela é entregue ao santo ou à santa da festa. Depois do reconhecimento de pista, começam as lanças. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta é com argola. Eles correm para tirar a argola. Já a sexta, que são 6, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta e a quinta é com argola. Que quer dizer, na época, lá na França, quando eles corriam, aquela argola é o inimigo. Se ele tirar, ele feriu o inimigo. Ele conseguiu ferir o inimigo.
E a argola, a garra, se diz também que é como se fosse um momento de paz. A paz está na argola. Tocar na garra, aliás. Tocar na garra. A lança tem que tocar na garra, ela tá aqui penduradinha. Já a argola, ele fere o inimigo. Cada carreira, tanto a primeira como a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, todas elas são diferentes. Na hora, o movimento de fazer. Elas são diferentes. Não são, a primeira é diferente da segunda. O corredor, ele tem que ter ele precisa saber cada uma delas. A lança é toda movimentada diferente. Tanto a primeira, a segunda, a terceira. A terceira, por sinal, é a mais... Eu, quando corria, eu achava ela é a mais bonita, mas é a mais difícil. Porque eles, além de trabalhar aqui no braço, eles têm que rodar ela aqui na cabeça. E quando roda, desce e tem que descer bem para poder tirar. Tem que correr, a pista tem que ser grande, porque comprida, aliás, porque às vezes as lanças são difíceis. A quarta lança, por exemplo, tem corredor que não gosta da quarta lança. Ele vira a lança 4 vezes assim, para quando chega lá, entendeu? E se o cavalo for um grande corredor, às vezes não dá tempo. Às vezes o cavalheiro, quando chega embaixo da argola, ele ainda está fazendo a lança. Ele atrasou. Então tem que ser muito rápido. Se o cavalo for mais rápido, aí é que não dá tempo às vezes. Na quinta corrida, é um também dos rituais da cavalhada, na quinta carreira, o cobridor, ele tem a obrigação, o cobridor do lado azul, ele tem a obrigação de tirar ou derrubar. Se ele não tirar e não derrubar, ele vai preso. Fica preso no local ao lado dos corredores que estão do outro lado, ele fica sempre do lado contrário, parado, esperando que os matinadores, ele não tirou, não derrubou, ele fica preso e só sai de lá quando algum corredor for lá tirar ou derrubar. A sexta lança, que é a última, que é com a garra, como eu já disse, eles fazem as escaramuças. O que são as escaramuças? São aquelas carreiras que são todas elas de par. Os 6 pares correm, chama-se escaramuças. Que a primeira é abraçados, na segunda eles voltam, a segunda escaramuça é com punhal, que eles usam um punhal para momento, por exemplo, é bom lembrar que a cavalhada, a corrida, se o cavaleiro estiver correndo com a lança e de repente ela cair, que acontece, a última cai, teve corredor que derrubou 2 vezes a lança. Quando ele derruba a lança, ele tem a obrigação, é obrigatório, ele puxa na hora, correndo, ele puxa o punhal e tenta tirar com o punhal. Ele tem que tentar com o punhal. Se ele tirar com o punhal, eu nunca vi não, mas tem pessoas que já conseguiram tirar com o punhal. Quando eles correm com o punhal, que é a segunda escaramuça, quando eles correm com o punhal, o normal é eles tentarem bater na garra, que fica lindo. Aí é onde o público bate palma, porque eles conseguiram, um dos dois, bater com o punhal na garra. Essa é a segunda escaramuça. E a última escaramuça é com o lenço. Eles correm também com o lenço branco. Esse lenço lá no final eles tiram da calça, de onde está. E cada um faz o contrário. Um corredor coloca o lenço no dente e o outro cruzando o lenço. Um na boca, no dente do um e um no dente do outro. Eles correm até o fim. Também tem que ter um controle muito grande com o cavalo, porque eles têm que ir até o fim com o lenço no dente. Um segurando do outro. Ao final das escaramuças, no término mesmo, eles fazem um tipo de uma confraternização entre eles. Eles fazem movimentos na pista, circulando, o azul vai para um lado, o encarnado vai para o outro, eles se falam entre si primeiro, o azul com o azul, os 6. O cavalo vai fazendo assim, eles vão passando de frente um para o outro e se abraçando, conversando, agradecendo um ao outro. Obrigada, parabéns. Aí se falam, se abraçam, se agradecem.
É como se fosse uma obrigada que eles estão dando um ao outro por ter feito a cavalhada e ter corrido tudo bem. E que essa cavalhada não acabe nunca. Que tenha novos corredores, que apareça mais novos corredores, porque ela não pode morrer. É uma tradição, uma cultura, ela tem mais de 100 anos. E não pode se acabar. Ela tem que continuar. Me sinto feliz por ter corrido um dia cavalhada. Eu me sinto muito feliz, me sinto realizada. Corri muito, mas infelizmente a feminina é mais difícil. Mas é bonita, é linda. Todas elas eu vou. Até hoje eu nunca perdi. Que se mantenha, que não acabe nunca. Ela é linda.